Chegando até você mais uma vez para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Convido você a fazer desta meia hora do programa o seu momento de devoção, o seu culto a Deus, o seu encontro com Deus neste dia. Vamos juntos falar com Deus? Vamos juntos receber bênçãos novas de Deus? Vamos juntos meditar na palavra viva e rica e poderosa que é a palavra de Deus? Vamos juntos recebendo dos céus algo novo, forte e precioso para uma vida feliz, abençoada e vitoriosa. Durante meia hora eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração, eu quero compartilhar um testemunho com você, eu quero conduzir você a experiências vivas, importantes e preciosas com Deus. Não saia daí, porque Deus tem algo grande e precioso para te proporcionar durante o programa de hoje. Quero, durante o programa, fazer duas orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida dos que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegarem para mim e apresentar vocês que estarão orando comigo. Então fiquem aqui porque Deus tem, através de cada oração, algo para fazer em cada vida. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passe uma mensagem por escrita para colocar os nomes que você quiser no altar da intercessão. Caso queira tornar-se um evangelista associado, eu peço a você para abrir o coração para me ajudar, você também pode mandar uma mensagem dizendo eu quero contribuir. Se você preferir passar Pix, aí aparece aí na tela o QR Code, é só você olhá-lo aí e mirar sua câmera nele e fazer o Pix que você deseja para me ajudar a fazer esta obra. Caso você queira contribuir mensalmente, eu posso mandar um boleto para você. Aí você passa uma mensagem dizendo eu quero contribuir, alguém liga para você e você vai estipular valor, informar seus dados e endereço, eu vou mandar o boleto para você. Conto com o seu apoio, conto com a ajuda de vocês. E quero sempre orar pedindo a Deus para abençoar e recompensar a cada um. Quero até ler aqui alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm me ajudar. Alguns renovaram a assinatura, outros estão entrando agora como evangelistas associados para também contribuir com esta obra. Tenho aqui os nomes. Adriana de Freitas Lopes, de Goiânia, Alessandra Duarte de Jesus, de Goiânia, Altivino Pimenta de Souza, de Aparecida, de Goiânia, Ana Amélia Ferreira da Silva, de Lusiânia, Goiás, Ana Lucia Balbina, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Dircélia Maria Moreira, de Goianira. A todos vocês que me acompanham de qualquer parte do Brasil, é sempre uma alegria tê-los aqui juntos, para passarmos diariamente esse tempo de fé, de esperança e de muita comunhão. E minha gratidão é grande por vocês que vêm somar comigo nessa tarefa, porque vocês que contribuem estão dizendo, eu estou com vocês aí do Falando ao Coração, ajudando a levar a palavra, a bênção e a vitória de Deus na vida de cada pessoa. E quero orar por vocês. Senhor Deus e Pai, rogo no nome de Jesus que as tuas mãos estejam estendidas sobre todas essas pessoas que contribuem com o programa e que a recompensa do Senhor seja grande na vida de cada um. Abençoa, prospera, dá vitória aos teus filhos e filhas, para que eles possam sempre, Senhor, desfrutar do melhor desta vida, com muita saúde, com muita alegria e também com muita prosperidade. Abençoa estes teus filhos de maneira poderosa e especial. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Quero convidar você para neste domingo estar conosco aqui na Betel. Domingo especial, 10 da manhã e 7 da noite. 2 cultos importantes para você participar. Vem estar conosco, setor Bueno, a T3 com a T8, setor Bueno. Avenida T3 com a Avenida T8,
no setor Bueno. Aqui nós temos espaço para você estacionar seu carro, aqui nós temos espaço para os seus filhos, sejam crianças ou adolescentes, aqui nós temos espaço para todos se sentirem bem como em família e juntos cultuarmos ao Senhor com muita alegria. Espero vocês neste domingo para passarmos momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Você sabia que nós temos aqui agora o Muro das Lamentações? É que nas quartas-feiras nós estamos com a campanha Tempo das Lamentações, despertando a igreja para orar, e todos nós devemos orar, apresentando suas necessidades, seus conflitos, suas dificuldades diante de Deus e levando você a viver experiências novas e preciosas com Deus. Aqueles que vêm nos cultos passam pelo muro e oram. Se você quiser qualquer hora do dia passar por aqui e orar no Muro das Lamentações, é só você chegar no portão, se estiver fechado, dá uma buzinadinha, alguém vai abrir, você entra, vai lá no muro, faz a sua oração, deixa o seu pedido de oração e Deus vai te abençoar de maneira poderosa e de maneira especial. Vamos para a meditação da palavra de Deus nesta hora. Quero ler com vocês em Lucas, capítulo 9, versículos 23, 24 e 25. Diz assim: Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Versículo 26. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, deles envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Versículo 27. Mas em verdade vos digo, alguns há dos que estão aqui, que de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Esta palavra proferida por Cristo, ela é muito oportuna, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de tantas novidades, de tantas conquistas, de tanto progresso científico, tecnológico, de tantos recursos que nós temos, que se não tivermos cuidado, essas coisas nos afastam de Deus. Então Jesus está alertando aqui, cada um que quiser vir após mim, ou seja, cada um quiser andar no caminho comigo, cada um quiser desfrutar da minha bênção, cada um que quer receber a salvação e caminhar para um dia, quando terminar a existência aqui, entrar no céu, precisa observar estas três coisas. Primeira, negar-se a si mesmo. Segunda, tomar cada dia a sua cruz. Terceira, seguir-me. E quando seguimos a Cristo, nós não podemos parar. Nós não podemos olhar para a direita ou para a esquerda, mas é sempre olhando para frente. Porque se você pega um caminho e fica olhando para lá e olhando para cá, você pode errar o caminho, pode tropeçar e cair. Mas quando você mantém o foco no caminho, aí você vai embora e chega onde é o destino que você precisa. Então nós precisamos de entender que a vida com Deus é uma caminhada. Uma caminhada que começa aqui e termina no céu um dia. Ou seja, pela morte, nós vamos descansar eternamente com o Senhor, ou pelo arrebatamento, quando aí as coisas vão ser transformadas e nós vamos ao alcance de Deus. Todos nós precisamos saber que existe só um caminho que leva a Deus. Alguns aí apontam religiões, filosofias, achismos e outras coisas mais, dizendo por aqui, por aqui, por aqui. Não, o caminho é um só. O caminho é um só. O próprio Jesus foi muito enfático quando ele diz assim: eu sou o caminho. Ninguém vem a Deus senão por mim. Preste atenção na firmeza desta palavra, na exclusividade desta palavra, na unicidade deste caminho. E não anda por aí perdido para lá e para cá, dizendo, não, alguém falou que esse caminho é bom, alguém falou que por aqui eu vou chegar lá. Não, não pega atalho, não tem outro meio, é só Jesus. Mas aí tem condições, porque eu então quero andar só nesse caminho, mas quero fazer o que dá vontade, o que
surge na minha vida e tal. Eu não quero viver uma vida de compromisso. Vida com Deus é necessário compromisso. É necessário compromisso, é necessário determinação, é necessário humildade e é necessário permanência. Permanência. Eu não deixo esse caminho. Pode me oferecer o que for. Eu estou no caminho, seguindo sempre em frente, sem desviar para a direita ou para a esquerda, ou sem parar ou recuar. Sempre no caminho, servindo a Deus. Porque você sabe que todos nós, ninguém vai ficar para semente. Todos nós que nascemos, um dia vamos morrer. Se você nasceu nessa caminhada da vida, você encontrou Jesus, entrou no caminho, entra nele. Não, você entrou, não saia dele não. Se você ainda não encontrou esse caminho, entra nesse caminho agora, mas não saia dele, porque você vai chegar lá. E chegar, quando terminar o seu dia aqui pela morte, sua alma será recolhida pelos anjos do Senhor. E você vai descansar. No dia que aconteceu o arrebatamento, você vai ressuscitar primeiro, e aí, quando você subir ao encontro do Senhor, ressuscitado, já no novo corpo, a alma que foi para o descanso eterno, entra de novo no seu corpo e você vai desfrutar da eternidade com Deus. Agora, aqueles que estiverem vivos, mas no caminho, quando um tempinho depois, um tempo muito rápido depois, fração de segundo, depois dos que morreram em Cristo ressuscitarem, você vai ser transformado e já sobe com a sua alma para a presença de Deus. Esse é um preceito bíblico que a gente não consegue mudar. Esta é uma realidade que é incontestável. Paulo disse assim: quando tocar a última trombeta, os que morreram em Cristo subirão, ressuscitarão entre os mortos e subirão ao encontro do Senhor. E num piscar de olhos, os que estiverem vivos serão transformados e para sempre estarão com Deus. Então nós precisamos de entender que esse caminho é glorioso, precioso, porque o fim dele é vida eterna. O fim dele é presença de Deus. O fim dele é céu. O fim dele são coisas maravilhosas que tem preparado para todos nós. E alguém às vezes diz, mas é difícil, é difícil. Eu encontro na Bíblia alguns personagens que eu quero relacionar com você, que mostram perfeitamente que é possível viver isso aqui. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a cruz. Terceiro, seguir. E aí, não afastar dele nunca, porque isso vai passando de geração a geração e as bênçãos vão acontecendo. Lembra de Abraão? Abraão vivia tranquilo na sua terra, tinha sua profissão, tinha sua família, tinha toda a sua parentela, tinha tudo para dizer, aqui eu estou bem estabelecido, estou bem localizado na minha terra. Aí Deus chega para Abraão e diz, Abraão, ele diz, sim, Senhor, eis-me aqui. Deixa a sua terra, deixa a sua parentela e siga-me por um caminho que eu vou te mostrar. E você vai fundar uma nação. Olha, lembra que pensa que foi fácil para Abraão tomar essa decisão? Eu estou estabelecido aqui. Eu tenho a minha família aqui. Eu tenho as minhas propriedades aqui. Eu tenho tudo organizado aqui. Agora tem que deixar tudo sair sem rumo, sem direção, só seguindo por um caminho que eu não sei se existe, não sei como que vai ser, não sei. E aí ele teve que negar a si mesmo, que a lógica era dizer não. Como que eu posso deixar tudo aqui para seguir um caminho que ainda vai ser mostrado? Então a lógica, o sentimento racional dizia não, mas ele negou a lógica, ele negou o seu sentimento racional, humano, terreno, e disse, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Aí deixa para trás família, deixa para trás parentela, deixa para trás tudo que ele tinha e segue na direção de Deus pelo caminho. Ele segue servindo, andando com Deus pelo caminho. Então, veja, Abraão fez isso, ele representa esse primeiro passo aqui que Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo para me seguir. Muitas vezes você olha para como ser um cristão e você começa a pensar, mas eu ser um cristão, não posso isso, não posso aquilo, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo, tem que mudar de vida e tal. Olha, escolha. Nós temos que escolher o melhor. Essa capacidade de escolher, Deus nos deu.
E nós precisamos de escolher o melhor. O melhor é um prazer passageiro, fazer alguma coisa que o nosso eu quer fazer, mas você sabe que é errado, não é o melhor. Então o melhor é andar em parceria com Deus, em comunhão com Deus, pelo caminho. E Abraão faz isso. Abraão, ele personaliza este primeiro passo que Jesus diz: negue-se a si mesmo para me seguir. Mas você sabe que Abraão, no caminho, recebeu a promessa de ter um filho. Para ele era impossível. Já idoso, a esposa estéril, a esposa também idosa, como ter um filho? Mas Deus diz: vai ter um filho, porque você vai formar uma nação. Então você precisa ter filho, esse filho que vai gerar mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, até formar uma nação. E aí, no caminho, com esta promessa, vem o filho Isaque, o filho do sorriso, o filho da alegria. Chega o Isaque. O Isaque veio num clima, ou num ar, num processo, num tempo em que Abraão estava já na terra, já estabilizado naquilo que Deus estabeleceu, e sendo aquele homem que conversava com Deus, falava com Deus e tal, Isaque herdou tudo aquilo. Isaque, andando agora neste caminho, ele servindo o pai, ele cresceu. E o Isaque tem uma história tranquila, você não vê falando de erros do Isaque, de falhas do Isaque, não, porque ele herdou toda uma situação. E aí, ele andando naquilo, por certo, ele pensava bem: mas os rapazes da minha idade vivem uma vida assim, 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 eu também poderia viver, mas eu tenho que ser fiel, porque eu nasci debaixo de uma promessa, eu não posso afastar. E aquilo pode ter sido para ele um peso, porque na idade dele é natural, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 30 anos, solteiro, quer levar a vida de festa, a vida disso, a vida daquilo, mas não posso. Eu estou na casa do meu pai, eu tenho que seguir uma linha, eu tenho que seguir um caminho, porque Deus tem um propósito, teve um propósito na vida do meu pai, agora tem na minha vida, e eu não posso, como filho, negar isso aí. Então, para ele, pode ter sido uma cruz aquilo. Mas Jesus disse: negue-se a si mesmo, e Abraão fez isso. Negou a si mesmo e foi para a terra prometida. Agora vem o filho Isaque, que está crescendo debaixo desta mesma promessa de formar uma nação, e ele é obrigado a carregar esta cruz. A cruz da renúncia, a cruz de dizer não, a cruz para não desviar, essa coisa toda. E ele está seguindo este caminho. Isaque tem 2 filhos, Esaú, o primeiro, e Jacó. Os 2 nascem, gêmeos, e agora Esaú tinha direito da bênção, mas o Jacó é o que dava mais valor à bênção. E Deus sempre honra aqueles que dão valor à bênção. E Jacó, querendo, mas Jacó foi o segundo a nascer, não foi o primeiro. O primeiro foi Esaú. Então, naquele tempo, o primogênito é que levava em frente a missão que o pai exercia. Então, era Esaú, mas o Esaú não ligava muito para aquilo. E o Jacó, mas como eu gostaria de ter nascido primeiro, como eu gostaria. Até que Jacó fez alguma coisa lá e tomou a bênção para si, e o pai confirmou a bênção, e Deus honrou a bênção. Mas o Jacó sofreu dificuldades. E o irmão, depois que descobriu que Jacó tomou o lugar dele, quis matá-lo. E aí o pai dele falou: foge daqui, vai embora. Ele foi para outra terra. Mas ele tinha um sentimento de dizer: meu caminho não é esse. Meu avô, Abraão, negou a si mesmo para andar no caminho que Deus traçou. O meu pai, Isaque, ele carregou esta cruz da sucessão, mas não afastou dele. Agora eu, que tenho que dar continuidade, estou fora, estou longe. E por onde ele andava, Deus abençoava, mas não é aqui o meu caminho. Não é aqui que eu devo ficar. Eu preciso voltar. Até que um dia, talvez contrário aos conselhos dos amigos e familiares, ele diz: eu vou voltar. Mas se você está jurado de morte pelo seu irmão, debaixo de ameaça, você vai voltar? Vou, porque
é melhor morrer na presença de Deus, servindo a Deus, honrando a Deus, do que viver como estou, porque eu estou sofrendo, porque eu não estou dando continuidade àquilo que Deus traçou para a minha vida. Ele tomou a decisão de voltar. Quando ele voltou, Deus trabalhou o coração de Esaú, Esaú veio, o perdoou, ele deu continuidade. Então nós temos aqui 3 gerações. Abraão negou a si mesmo, Isaque pegou a sua cruz e carregou, dizendo não para o mundo, não para o pecado, não para essas coisas. E veio Jacó, que apesar de ter trilhado outros caminhos, ele voltou e seguiu o caminho pela frente. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, aliás, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí Jacó cria os filhos, 12 filhos, e entre os filhos vem José. O José era o sonhador, porque ele tinha esperança, porque ele conhecia a história. E quando você conhece uma história e você quer que aquela história se confirma, você não afasta dela e você sonha em vê-la realizar. E aí ele tinha uma capa que o pai deu a ele, e ele era perseguido pelos seus irmãos, porque ele contava os seus sonhos, os irmãos ficavam com raiva dele. E um dia ele vai visitar os irmãos, amando do pai. Chegando lá, os irmãos veem aquilo, está vindo aí o sonhador mó, esse rapaz só sabe sonhar, e diz, vamos matar esse irmão nosso. Aí um deles aconselha, não, matar não carregar sangue. Então vamos jogá-lo numa cova. Aí tinha uma cova por ali, eles jogaram dentro da cova. Tiraram a capa dele, jogaram dentro de uma cova, e mataram o animal, pegaram o sangue, sujaram a capa e mandaram a capa para o pai, dizendo, olha, seu filho morreu. Jacó chorou muito, Jacó sofreu muito. Mas depois, quando José está dentro da cova, eles notaram que a cova estava seca. Falaram, ele vai sair daí. Então alguém aconselhou, vamos fazer o seguinte, está passando por aí uns mercadores, uns ismaelitas, e eles compram gente para se tornar-se escravos dele. Vamos pegar o José e vender. Aí a gente ganha um dinheirinho e não matamos o irmão. Não vamos carregar esse sangue nas costas. E aí fizeram isso. Tiraram o José da cova, venderam, e José é levado agora como escravo para viver na casa de Potifar, vendido para Potifar. Na casa de Potifar, ele assumiu logo o comando de tudo, que era um rapaz bonito, inteligente, capacitado, trabalhador, esforçado, e ele assumiu o comando de tudo, e tudo prosperava, tudo estava indo muito bem. Mas a mulher de Potifar se afeiçoou dele, e ela quis relacionar-se com ele, mas ele dizia, eu não posso, porque eu tenho uma missão, eu estou seguindo um caminho, e eu não posso desviar do caminho. Eu tenho que honrar aquele que me contratou, mas eu tenho que honrar a Deus sobretudo, com a minha fidelidade e meu compromisso com ele. E aquela mulher um dia, quando não tinha ninguém em casa e José estava trabalhando, ela chegou e tentou dissuadi-lo, e ele então saiu correndo, ela segurou pela capa e a capa ficou na sua mão e ele foi embora. Quando ela viu que não conseguia nada, ela aproveitou aquele momento e começou a gritar. Logo as pessoas juntaram e disseram, olha, esse homem tentou me assediar, esse homem está me assediando o tempo inteiro, e ele tentou agora me estrupar, e eu lutei com ele, aqui está a capa dele ficou nas minhas mãos, e tal. E aí chega o marido, ela conta a mesma história, e o marido ficou muito decepcionado e mandou José para a prisão. Lá na prisão, ele está numa cela, junto com 2 outros presos, e eles começam a conviver ali. Logo, ele foi honrado naquela prisão, porque ele era muito honesto, muito correto, muito dedicado, trabalhador, esforçado, a ponto do carcereiro entregar nas mãos dele a chave, e ele controlava os presos, controlava tudo. Mas observe, ele perdeu primeiro a capa que fazia com que as pessoas invejavam dele. Era a capa humana. Depois ele perdeu a capa da tentação. A mulher tomou a capa dele, a capa da tentação. E agora ele está dentro daquela prisão, com aquela roupa de preso, vestido com a capa de preso, se identificado como um preso e assim por diante. E aqueles 2 que estavam com ele tiveram sonhos, e ele interpretou os sonhos, e depois foi lembrado
por aquele que ele interpretou o sonho lá dentro do palácio, e o rei teve um sonho também, e ninguém conseguia interpretar o sonho. O que fizeram? Aquele copeiro que foi salvo pelo sonho de José, lembrou ao rei: olha, eu estava na cadeia e conheci um rapaz lá que interpretava sonho. Traga o rapaz. Aí José recebe uma capa nova, a capa da nobreza, a capa da honra, para ser alguém que vai interpretar o sonho na presença do rei. E aí, ele, depois de interpretar o sonho, o faraó disse: eu preciso de um homem desse para administrar isso que ele acaba de me revelar, que Deus está mostrando. Então, nomeou o governador do Egito. Governador do Egito. E aí, ele governa o Egito por muito tempo. A sua família, que o perseguiu, é obrigada a vir no Egito comprar alimento, porque havia uma fome no mundo, e José, então, recebe os irmãos. Veja, José cumpriu seu papel como mandante do Egito. Quando chega o final da sua vida, ele diz: guardem os meus ossos quando eu morrer, porque um dia esse povo vai sair dessa terra para a terra prometida, e eu quero que os meus ossos sejam levados para lá. Quando chegou o dia de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, eles lembraram: os ossos de José precisam ser levados, e José foi levado. Veja, 4 gerações. O bisavô Abraão negou a si mesmo e cumpriu o propósito divino. O seu avô Isaque carregou a cruz da renúncia e foi fiel a Deus. O seu pai, apesar dos percalços, voltou e seguiu a Deus com alegria. E o resultado está aí: honra para a família, honra para o filho, que tornou-se no governador do Egito e agora é levado para morar, os seus ossos para estarem na terra prometida. Privilégios importantes para aqueles que nega-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e segue a Jesus pelo caminho. Quer ver a mão de Deus direcionando os seus passos? Quer ver a mão de Deus conduzindo você por pastos tranquilos e pastos verdejantes? Quer ver a mão do Senhor te conduzindo por lugares especiais de refrigério e bênçãos? Seja fiel ao Senhor e Deus vai te honrar e te abençoar poderosamente. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão e vou pedir a bênção de Deus na vida de cada um. Oremos então. Senhor Deus e Pai, estendas as tuas mãos sobre estes teus filhos, estas tuas filhas, e derrama-lhes a unção preciosa que fará toda a diferença na vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura para quem está enfermo, alegria para quem está triste, paz para quem está na derrota e vitória para quem está no fracasso. Ser como todas essas pessoas, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Chegando ao final do programa de hoje, eu quero agradecer a você pela honrosa sintonia e, se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Terminando, diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.